toda semana a gente tem procurado falar das nossas pesquisas no campo da educação, sempre tendo como foco essa possibilidade da divulgação dessas investigações, porque muitas vezes as pessoas que não estão próximas à universidade pública, especialmente, desconhecem a natureza da pesquisa que nós desenvolvemos, especialmente na área de ciências humanas e especialmente na área de educação, né? Existe, às vezes, por parte das pessoas na sociedade, uma percepção que a universidade ela é produtora de conhecimento no campo da tecnologia, ou ela é produtora de conhecimento no campo da saúde, o que é muito importante também, haja visto essa crise sanitária que, né, se arrasta por todo o ano aí que nós estamos vivendo. O conhecimento produzido na universidade é extremamente fundamental e decisivo, mas também, né, o que nós queremos ressaltar aqui é essa compreensão das pesquisas no campo da educação, né? E você, como uma professora experiente, gostaria que você ficasse à vontade para falar do seu projeto, do seu processo de pesquisa, quais são as suas preocupações, o que você tem encontrado, enfim, né? O que você pode contar para a gente aqui? Tá bom. Boa noite, gente. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de falar. Agradeço a todos que estão assistindo. Acho que vou tentar começar falando um pouquinho do contexto, né, histórico envolvendo a BNCC. Acredito que muitos não conhecem, né, a história desse documento, como ele é cheio de idas e vindas, é uma história de reviravoltas, eu diria que tem uma verdadeira novela atrás da BNCC, e acredito que esse é um bom começo. Então, quando a gente fala em base nacional comum curricular, geralmente as pessoas elas já pensam no que está na mídia. E a mídia dá a entender que essa base é uma coisa assim, meio que foi construída, a gente está vendo o resultado de muitos anos de discussão e análise, e aí você tem muitas entidades dizendo como ela é maravilhosa e tudo mais. Para começar, a gente tem que entender de qual base nós estamos falando. Então, a gente está falando de um contexto de uma terceira versão que foi construída na verdade, assim, bem depois da primeira. A gente tem uma primeira versão que ela já tem ali todo um contexto, como o projeto da Carlinha nos mostrou na semana passada, já as diferenças, né, entre a primeira e a segunda versão. Então, você já tem um conflito ali na construção do documento. E a terceira versão, esta, que é a que está promulgada, que está homologada, e que todo mundo trata como se fosse um documento, assim, construído linearmente, ela não reflete essas conversas e essas discussões que foram feitas nas duas versões anteriores. Se a gente já via, né, uma ruptura, um processo de conflito entre as equipes da primeira e da segunda versão, na terceira, a gente não consegue nem falar em ruptura, a gente fala em demolição. Você tem uma total destruição daquele documento e a construção de uma versão completamente diferente, com propósitos muito distintos, e uma coisa que me chamou muito a atenção como professora, porque além de pesquisadora, como você disse muito bem, eu sou uma professora, foi a ideia, foi o desaparecimento das disciplinas escolares de ciências da natureza, na verdade não só de ciências da natureza. Nós podemos dizer que, com exceção de língua portuguesa e matemática, as disciplinas escolares desapareceram da BNCC. Para isso, a gente tem que discutir esse conceito de ensino por área, que também está na moda. Então, isso não é de agora. Esse ensino por área se fala há um bom tempo. A gente tem os PNC, as diretrizes, PCN, nós temos vários documentos. PCN, falei PNC, desculpa. PNC na cabeça. Os PCN, parâmetros curriculares, as diretrizes. Essa questão do estudo do ensino por área, da organização por área, estava lá. Estava na primeira e na segunda versão da BNCC? Estava. Só que essa área, ela juntava as disciplinas. Então, assim, para a gente entender, né, o meu contexto de professora de biologia. Biologia foi colocado junto com química e física numa área chamada ciências da natureza. A gente já pode discutir se ciências da natureza, aí a gente já dá um belo pano para manga, mas estava lá a área de ciências da natureza, mas na segunda e na terceira versão, você enxergava os componentes curriculares separados, lógico, trabalhando juntos, mas eles existiam, eles eram íntegros. Na terceira versão, o que acontece? Isso desaparece.
principalmente no ensino médio. Então, a gente tem que entender, de novo, tudo é uma questão de contexto. Quando a gente fala da BNCC no Fundamental 2, as disciplinas ainda existem. Existe geografia, existe história, existe ciências. Então, isso ainda está lá. No ensino médio, que é onde realmente parece que havia interesses de mudança, né, brutal, some essa ideia. E aí você tem só o ensino por áreas. Então, são propostas 4 áreas do conhecimento, né, a área de linguagens, a área de ciências humanas, ciências da natureza e matemática, o que já foi dito em outras lives aqui, o poder da disciplina de matemática, disciplina área, né? Apesar de que, assim, nem língua portuguesa conseguiu isso, né? Chama área de linguagens, mas a matemática é uma disciplina área. Então, assim, ok. E as outras disciplinas escolares ficam apenas ali como conteúdos, como habilidades, competências, e abre um leque de discussões sobre o que vai acontecer com o ensino desses componentes diante desse contexto. Então, esse foi o motivo que me levou a querer estudar a BNCC. E quando eu entrei no grupo de pesquisas da professora Inês, aí eu descobri uma outra ferramenta, que eram as narrativas. Então, nós pensamos, né? Nós desenhamos a pesquisa pensando nas histórias de vida de quem dá aula disso. Então, assim, quem que eu fui entrevistar? Professores de biologia, de física, de química. Eu queria saber como era a docência especializada desses professores. Como era dar aula desses componentes disciplinares, já que eu estou querendo compreender como vai ficar as ciências da natureza se não existe mais as disciplinas escolares. E aí muita gente me fala, não, ninguém disse que vai deixar de existir. Realmente, em nenhum momento está escrito, está explícito que biologia, física e química não existirão. Porém, do jeito que a BNCC está redigida, ela abre uma porta, para não dizer uma porteira, para que isso aconteça. Então, eu fui entrevistar esses professores e eu não queria só entrevistar porque sim, professor de biologia, física e química aleatório. Eu pensei numa questão etária. Por quê? Porque a gente trabalha com a história de vida e com aconselhamento. Então, eu queria ouvir professores experientes e muito experientes. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar 3 professoras de biologia, física e química, que são muito experientes, e 3 professores de biologia, física e química que têm mais ou menos uns 10 a 15 anos de experiência, que está no time no qual eu pertenço, que são os professores experientes. Entrevistei também uma professora que é recém-formada, mas não consegui entrevistar o de física e química. O que já é uma discussão, porque eu não encontrava esses professores. Eu encontrei muitos professores de física e química que eram das licenciaturas integradas, eles estavam entrando nesse processo de escolha, mas o professor recente mesmo desses componentes foi muito mais difícil de encontrar do que de biologia, que também poderia ser uma discussão. Ao conversar com esses professores, eu escutei o tempo todo sobre como eles tinham orgulho de serem professores especialistas. Em nenhum momento a gente está dizendo que não é para ter interdisciplinaridade, que não é para ter integração, que é para ficar preso num currículo prescritivo. Pelo contrário, as narrativas nos mostraram que esses professores são preocupados com o cotidiano dos estudantes, com o processo de negacionismo científico que a gente está vivendo. Eles são professores extremamente sensíveis a essa questão. Mas fica claro para eles, e para todos eles, que é muito difícil imaginar um professor de ciências da natureza, como se fosse uma coisa só. Por quê? Lá no ensino fundamental 2, a gente está acostumado a falar o professor de ciências. Mas mesmo lá, isso não é óbvio. As narrativas, as mônadas, as pequenas histórias, esses fragmentos que nos contam um todo, revelam que mesmo na disciplina de ciências, os professores tendem a se identificar com as suas formações universitárias de base. Então, as professoras de ciências que são biólogas comentam, olha, eu me sinto muito mais confortável dando aula de biologia nas aulas de ciências. Elas sempre trazem a biologia para as ciências. Vi uma professora de química, que foi professora de ciências, comentando a mesma coisa. Eu lembro até hoje, ela dizia assim, na entrevista,
Ah, eu tinha que falar do projeto, da água, do meio ambiente. Quando eu ia ver, eu estava lá falando das ligações químicas, né? E do ângulo dos átomos. E assim, não que isso seja ruim. Isso não é ruim. Isso é rico. Mas, quando você analisa do jeito que está proposto no ensino médio, fica uma pergunta. Será essa uma tentativa de lidar com a falta de especialistas? Porque isso fica na nossa mente. Por que eles fizeram isso? Há discursos que vão dizer, olha, nós não temos professores de biologia, de física, de química. Só que há outros problemas além disso. Um deles é a ideia de itinerário formativo. E por que eu trago ele para a discussão? Embora ele não esteja muito explícito na BNCC, ele está muito mais explicado em um edital que saiu depois, o que já é um problema, porque muita gente não conhece esse edital. Esse itinerário formativo, ele dá a entender, assim como em outros momentos, a tal da história do saber notório. Por quê? Muita gente vai dizer, ah, não, mas biologia só pode dar aula quem é biólogo. Então, mas a partir do momento que você muda o nome da disciplina escolar, que na verdade nem disciplina podemos mais chamar, né? Porque não tem mais o conceito de disciplina lá, vamos por um componente. Aí você coloca que o componente curricular é, sei lá, meio ambiente e qualidade de vida. Aí você pode falar, ah, meio ambiente e qualidade de vida, quem vai dar essa aula? Exato. Não existe uma licenciatura específica por trás disso. Então, quem que vai dar essa aula? Talvez um não licenciado. Porque eles falam, olha, em nenhum momento as disciplinas escolares tradicionais, por exemplo, português, matemática, vão ter essa questão de saber notório. Mas e as outras? Como que fica o ensino de ciências da natureza nessa concepção? E muitos dos professores entrevistados trouxeram a importância da licenciatura na vida deles. Foi, acho que, mais que impressionado. Eu entrevistei uma professora que era engenheira. E ela conta a sua narrativa, né, essa história, sobre como a engenheira se tornou professora. E ela fala, por mais que eu soubesse química, eu fui aprender a ser professora muito depois. E ela conta que não foi só na prática. Fui no curso de formação de professores. E os professores de ciências da natureza no ensino médio, nesse sentido, todos eles trouxeram essa questão das suas formações. Eu ouvi um professor de física que fala do PIBID com muito orgulho, com muito carinho. Ele fala que foi o PIBID que me fez ser professor. Eu ouvi uma professora de química que dizia, eu sempre quis ser professora, só fui descobrir depois que era de química. Então, assim, essa busca pela licenciatura, ela pode ter vários caminhos. Então, você tem uma engenheira que virou a professora, você tem uma que sempre quis ser professora, você tem, por exemplo, uma outra entrevistada, que é da comunidade de biologia, que pesquisava coisas relacionadas a computador, era do curso técnico da área de informática, mas acabou se tornando professora. Todos esses casos, eles convergem nesse sentido. A formação da licenciatura, mesmo que eles critiquem, mesmo que eles questionem, ela está lá, firme e forte. E a sua licenciatura de base, a sua casa, né? Eu sou professor de biologia, eu sou professor de física, eu sou professor de química. Todos eles falam que é fundamental no ensino interdisciplinar. Mas o que eles enxergam como interdisciplinaridade? E eu compartilho a mesma ideia deles. É um trabalho integrado. Não é o mundo nas costas de alguém. Por quê? Alguns cursos têm falado de tudo ao mesmo tempo. O que esses profissionais, esses professores, me relatam nas suas narrativas? Que eles não acreditam, eu adoro essa frase, que eu ouvi muitas vezes de uma das entrevistadas. É impossível ter base em tudo. Ela fala, um professor tem que conhecer muito bem o seu campo do conhecimento. Não quer dizer que ele não conhece os outros. Porque a gente aqui não está dizendo que o professor de biologia não tem que saber física, não tem que saber química, não tem que saber português, não tem que saber matemática. Pelo contrário, se for de que nós saibamos de tudo um pouco. Mas nós estamos dizendo que ensinar algo é muito diferente de saber algo. E o ensino de ciências da natureza envolve um conhecimento das raízes epistemológicas daquela ciência. Envolve discussões que, embora não estejam na sala de aula, e muitos de nós, né,
Vamos dizer, nossa, eu não lembro de usar aquilo que eu vi na aula de Botânica 3 na escola. Mas por alguma questão, tudo isso forma a nossa identidade como um biólogo, como um professor de biologia, como um professor de química, como um professor de física. E isso influencia, sim, o jeito como a gente lida com aquele campo do conhecimento. Eu gosto muito de astronomia. Eu gosto muito de certos assuntos, mas eu não tenho um conhecimento tão aprofundado disso para me sentir professor daquilo. E o que fica aparecendo? Que, diante dessa mudança curricular, os professores sentem que os seus lugares de fala, as suas identidades, estão em risco. E estão. Porque, de repente, nos é cobrado uma vamos falar aqui, eu ia falar multivalência, mas eu queria dizer assim, uma versatilidade rápida, generalista. A gente observa que muitas competências escritas na BNCC não contemplam muitos temas que são considerados pertinentes pelas comunidades disciplinares específicas. A comunidade de química, pelo menos os professores de química que eu entrevistei, né, professor Inês também é dessa comunidade, estavam revoltados, e com razão. A professora de química que eu entrevistei, ela falou, cadê a química? Ela olhava as competências e falava, ok, cadê? Então, assim, fica essa questão. Será que num momento de tensões curriculares e num momento de disputas por aulas, essas mudanças textuais que estão lá e as pessoas não acham que é grande coisa, não vão acabar gerando um efeito borboleta na vida escolar? Não na vida apenas desses professores, mas dos estudantes? A gente está vivendo um momento em que as pessoas não estão acreditando mais em vacina, em que acham que pandemia é algo inventado, não acreditam em coisas básicas como até a Terra é redonda, coisas que a gente não consegue imaginar que alguém discorda. E aí, quando mais do que nunca nós precisamos desses educadores científicos, na verdade o que a gente precisa é o contrário, a gente precisa de mais cursos de licenciatura de ciências da natureza, e de ciências humanas, e de todos os campos do conhecimento, e de arte, de educação física. A gente quer que os estudantes tenham acesso a tudo isso nas escolas. E que a gente possa trabalhar integrados, sim, mas respeitando o conhecimento e a especificidade de cada um. Seria o começo. Sim, com certeza. Olha, Paula, quando eu penso assim no seu trabalho, é inevitável, né, pensar, como você agora acabou de ressaltar, a triste realidade que o nosso país vive, assim, sob a égide, né, e sob o clima de um movimento anti-ciência, não somente anti-ciência da natureza ou das tecnologias, mas também anti-ciências humanas, né? As ciências humanas, elas têm sido colocadas num patamar assim de muito desprestígio, sendo identificadas como exercício de opinião, como se fosse um conjunto de ideologias, né? A dimensão teórica, né, no campo das ciências humanas tem sido muito desprestigiada. A gente tem visto isso nos conhecimentos relativos à história, à sociologia especialmente, e a tristeza que é, né, perceber a juventude brasileira com um repertório intelectual muitas vezes restrito, né, por conta da precariedade das experiências escolares. Isso é muito, muito triste para um país tão amplo territorial, em termos de território, e tão desigual, né, em termos sociais e econômicos. Aí, assim, voltando para o foco, né, que se relaciona com a sua pesquisa, e que é isso, especialmente, que nos move hoje aqui, nós vivemos, sim, também uma crise especial no que se refere às ciências que se relacionam com as tecnologias e com a natureza, né? Eu penso que tem uma coisa
tem assim, várias questões, vários conceitos que você mobiliza na sua fala, que são fundamentais para a gente pensar essa crise toda. Mas eu fico também reticente, reflexiva, quando eu retomo, por exemplo, né, as políticas curriculares relacionadas com o ensino médio, que vem vindo desde os anos 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, onde a questão da organização do conhecimento escolar por área, né, foi colocada pela primeira vez nos PCN, que foram publicados ali na virada de 99 a 2000, mas a gente pode ver também na leitura desses documentos que estão até hoje disponíveis na internet, que o texto, né, as narrativas sistêmicas presentes no documento a respeito da organização do conhecimento escolar sempre foi, essas narrativas sempre foram muito respeitosas com a existência das disciplinas escolares. Então, mesmo defendendo o diálogo, né, tem até, eu acho que é nas diretrizes que aparece uma ideia de solidariedade didática, enfim, mesmo com toda essa interpelação para que as especialidades dialoguem, o que sem dúvida, né, pode trazer processos de ensino-aprendizagem muito promissores para a juventude, em especial no ensino médio, sempre houve esse respeito, né, à especialização disciplinar. E assim nós fomos caminhando nos 20 primeiros anos do século XXI, no que se refere ao ensino médio brasileiro. E aí, como você muito bem pontuou, lá no final de 2018, nós vamos ter também a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, nessa terceira versão, que passa por todo esse estranhamento político que você muito bem narrou. E aí nós vemos no documento o completo apagamento das sessões disciplinares. Então, assim, agora está muito evidente, né? Não é uma discussão de investimentos subliminares. Não, não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um enfoque evidente na organização por áreas. Bom, eu concordo com tudo que você falou. Por quê? Também. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo essa crise política e sanitária. No caso da crise sanitária, é uma crise mundial. No dia de hoje, né, nós temos aí o anúncio de alguns calendários para as vacinas, mas, enfim, a vida humana, né, no planeta Terra essencialmente muda depois de 2020. Não sabemos também que outras pandemias virão pela frente, né, que outras epidemias ou pandemias, enfim. Então, a falta de conhecimento científico pode arrasar, né, de uma forma assim, muito atroz, a existência humana no nosso planeta. Estamos aí no caso do brasileiro, né, milhares e milhares de mortos e milhões de contaminados, mas no caso mundial, quer dizer, essas cifras elas são muito mais amplas. E caso esse movimento anti-ciência não seja algo passageiro, mas seja algo que fique, eu não consigo nem imaginar como é que será a vida das próximas gerações, né? Porque o tempo todo é um embate, né? Assim, em relação à vacina, em relação às formas de contaminação, o tempo todo é um embate para tentar convencer as pessoas que não se interessam por educação científica, né? Da importância de ter minimamente um conhecimento científico para poder, que é o que, né, para poder viver, que é o que autores nessa nossa área de ensino de ciências defendem, né, trazem. Eu estou lembrando aqui do queridíssimo colega e importante pesquisador que não está mais entre nós nesse plano de existência, que é o professor Wilson Santos, da Universidade de Brasília. Ele foi um dos primeiros a cunhar na nossa área o conceito de letramento científico-tecnológico.
Então, essa ideia de que o conhecimento científico, ele vai além da função social de se aprender coisas na escola, para fazer provas, por exemplo, para fazer testes, para fazer exames. A ideia do letramento científico-tecnológico é que esse conhecimento científico seja tão significativo para a juventude a ponto de passar a fazer parte da vida das pessoas, né? Transborda a escola. E é isso que nós estamos vivendo. E sabe, Paola, para mim, especialmente, eu, Inês, faz total sentido a sua pesquisa e o que você nos conta sobre os seus entrevistados, por exemplo, porque eu tenho falado muito isso, né? Você mesma já presenciou, eu tenho falado muito isso nas minhas aulas, eu tenho falado muito isso em lugares de debate. Eu sou química, né? Eu sou uma professora de química. Você é uma professora de biologia. E eu tenho o maior respeito pela biologia que você sabe que eu não sei. Como eu tenho certeza que você olha para mim como uma especialista de algumas coisas que você também, né, não tem tanta fluência. Então, esse é o lado interessante e potente que a formação especializada traz para a vida em sociedade de uma maneira geral, né? Eu sei que a gente tem, assim, vários sociólogos da ciência ou filósofos da ciência que vão criticar a questão da especialização, mas também acho que criticaram, sabe, na segunda metade do século XX. A nossa história, enquanto humanidade, ela está mudando muito rapidamente, né? O que se defendia na segunda metade do século XX, algumas pautas estão sendo revistas agora, né? Então, hoje, nas 2 décadas vividas de século XXI, nós vemos como o conhecimento especializado faz falta, né? Como a fluência em determinados conceitos que são específicos no âmbito mesmo dos processos de ensino-aprendizagem escolares são fundamentais, né? Para mobilizar determinadas posturas, determinadas decisões. Então, eu tenho falado muito isso, e eu vejo isso na sua fala também. Não existe um sujeito interdisciplinar, né? A ideia da interdisciplinaridade, ela não está no sujeito educador. Ela está na relação. É relacional, né? As práticas interdisciplinares, elas são relacionais. É necessário você ter especialistas dialogando para que as práticas interdisciplinares sejam efetivamente densas e significativas, né? E tem uma coisa que eu estava até lembrando também aqui da minha pesquisa que eu fiz lá em relação ao ensino médio, e eu lembro que eu me deparei num determinado documento com uma discussão que a comunidade disciplinar de arte, né, que não é o nosso foco aqui, mas existe um documento em que a comunidade disciplinar de arte debate muito bem, é um debate que eu gostei demais, essa questão da polivalência misturada com a ideia a palavra que eu queria lembrar. Interdisciplinaridade, né? A polivalência, o generalismo, o imediatismo, o conhecimento fácil, aquele conhecimento que qualquer um pode falar sobre, que tem a ver com o notório saber também, isso só pode aprofundar todas as tragédias que nós estamos vivendo em relação ao movimento anti-ciência, né? Mas a gente já passou meia hora e eu vou agora recuperar aqui algumas pessoas que estão aqui conosco, estão fazendo comentários, né? Então eu vou começar pela Ana Gabriela, né? Que está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ela diz: achei muito interessante uma das falas dos seus sujeitos, Paola, na sua pesquisa, sobre a necessidade da formação na área específica de ensino para fortalecer as estratégias de ensino elaboradas. O que, segundo essa fala, contribui para a ação da docência de forma mais precisa. Aí ela diz: achei muito legal essa fala dela. E fiquei pensando sobre essa necessidade dessa formação com a área disciplinar específica, né? A Betinha Rampini está aqui dando os parabéns para você pelo seu belíssimo trabalho.
tem alguém que eu não conheço, mas deve ser uma fã sua. Que saudade de te ouvir falar em sala, Paola. Muito orgulho de tudo que você produz, questiona e reflete. Parabéns. Provavelmente é uma aluna sua. É. O João Henrique está nos saudando, parabenizando pelo trabalho. E ele diz que essa proposta de áreas parece muito mais política do que epistemológica. Isso também é uma questão para a gente pensar, né? Provavelmente, em 25 minutos, a gente não vai conseguir aprofundar essa questão política, mas seria muito interessante que todos que nos ouvem agora pensem um pouco sobre isso, né? Investiguem um pouco sobre isso. Vamos desnaturalizar essa escolha do currículo por áreas. Ah, não é só porque o especialista estrangeiro diz que é interessante, não é só porque lá no país, não sei qual, é feito assim e isso é muito importante. Não. Existem questões implícitas relacionadas à precarização do trabalho docente, ao desinvestimento, né, na contratação de professores. Existe uma série de coisas que estão implícitas. A Beth diz, Paola, como você analisa o porvir da formação inicial de professores com base na BNCC na área de ciências da natureza? Ela diz que é lamentável, que nós retrocedemos a ponto de ouvir falar que a Terra é plana em pleno século XXI. O João Henrique diz que a BNCC parece ignorar a existência das comunidades disciplinares. Quem está nos ouvindo aqui, né, e que está se aproximando aqui da nossa conversa, uma primeira vez talvez, nós chamamos comunidades disciplinares os professores e as professoras que têm uma mesma especialidade, né? E todos aqueles que estão envolvidos na formação desses especialistas. Aí o João Henrique diz que a própria Sociedade Brasileira de Física tem se organizado para discutir como ficará a formação dos professores de física. O Naeldson fala que ele viu uma discussão no Facebook ontem, na qual várias pessoas afirmavam que disciplinas como educação financeira e empreendedorismo deveriam ser ensinadas desde cedo nas escolas, enquanto questionavam o porquê de tanta química e biologia. É isso aí. É outra coisa também que a gente precisa parar para pensar, né? Por que esses discursos estão aí dessa maneira? O João Henrique disse, quanto à questão da Terra plana, sem querer ser advogado do diabo, talvez a comunidade científica tenha contribuído de certa maneira para a ascensão do discurso terraplanista. Escrevo isso baseado em alguns trabalhos apresentados no último encontro de pesquisa de ensino de física, né, em que ele fala que a comunidade disciplinar dos físicos, especialmente os pesquisadores, parece estar bem preocupada em entender como o terraplanismo ganhou tanta força, né? A Verônica, queridíssima, que bom que você está aqui. Ela disse, nossa, muitíssimo importante essa discussão e essa pesquisa. Eu que anseio em ser professora, estou nesse processo de formação, fico extremamente preocupado com o futuro do conhecimento científico, né? O Gelindo diz que ele tem um amigo empresário que sempre discute com ele, Gelindo, que no lugar de matemática deveria ser ensinado matemática financeira e empreendedorismo. Ok. O Gelindo também quer saber como você vê a relação entre a BNCC e o mercado econômico. Enfim, a gente tem ainda uns 15 minutinhos. Eu tentei fazer uma recuperação aqui das principais perguntas. Coisas relacionadas. Mas eu acho que você pode comentar o que você quiser, sem dúvida. Tá bom, Inês. Obrigada. Vou tentar ver se eu acho o que há de congruência entre tudo que eu ouvi. Primeiro, eu queria falar desses termos aí, a questão aí do empreendedorismo, né, e da educação financeira. Eu tenho ouvido muito mesmo, até nas nossas aulas, né, ali da graduação, o discurso de a escola me ensina o elemento químico, mas não me ensina a pagar boleto. Esse discurso está indo em paralelo a essa ideia de empreendedorismo e educação financeira. O que eu penso? A gente precisa defender que os nossos campos de conhecimento, eles ensinam tudo isso por natureza. Uma pessoa que aprende matemática, não para passar na prova, não para burlar o sistema, mas aprende matemática, compreende o que são os algarismos, compreende o que são as dimensões, compreende o que é estatística, vai entender
que um gráfico que outro dia foi divulgado sobre crescimento do Brasil estava completamente distorcido. Você tinha uma queda de menos 9%, perdão, não vai ser uma queda, obviamente, né? Mas uma queda de 9% ali no PIB, uma reta enorme, e aí quando vai subir 7%, o que a pessoa que não tem o letramento matemático desconhece? Que subiu 7% não a partir do ponto zero, a partir da queda. Então ele nunca foi para cima. Isso não querem que ensine. Educação financeira para quê? Para ser um consumidor do mercado? Então, nós temos aí uma visão de BNCC que nos chama a atenção. Eu convido todos a ler o começo da BNCC, inclusive as notas de rodapé, em que você observa onde há muitos interesses ali, questões comerciais, políticas, como a Inês falou. Mas essa questão da educação financeira e do empreendedorismo, eu fico pensando. Empreendedorismo, por quê? Porque a gente quer estimular o liberalismo econômico. Então, assim, o estudante ele tem que ser empreendedor. Depende, o conceito de empreendedorismo, de que você pode ser criativo, de que você pode ser ousado, artístico, não é ensinado em arte? Não é ensinado em sociologia, em filosofia? Essa questão da postura de autonomia, não é ensinado em todos os componentes curriculares? O que seria esse componente curricular de empreendedorismo? Porque eu já vivenciei isso, e cada um tem uma resposta. Então, esses discursos estarem na população nos mostra como essas questões curriculares, elas já ultrapassaram os porões da escola faz tempo. As pessoas estão discutindo isso da forma como você disse, Inês, de uma forma superficial. Sem se atentar ao cuidado que a gente tem, porque a gente tem um cuidado enorme. Quando a gente vai falar de um assunto desse, a gente fica super... Nossa, deixa eu pensar, eu não posso falar qualquer coisa, eu tenho que me basear num autor, eu tenho que ver o que o meu entrevistado disse. Aí uma pessoa simplesmente pega e fala, eu acho que não tem que ensinar mais biologia na escola. Eu acho que química é inútil. As pessoas, elas começam a decidir o que é útil e o que não é. Em relação à comunidade científica, essa questão aí do terraplanismo, faz um bom tempo que eu penso mesmo que você. Já passou da hora da comunidade científica abraçar o cidadão. Dela quebrar as barreiras do elitismo, dela mostrar que ela é do povo e para o povo. Se faz ciência para as pessoas e não para si mesmo. Sim. Enquanto nós continuarmos a enxergar a ciência apenas como produto, a gente vai cair nessa desvalorização das ciências humanas, porque eu vou ver o quê? A ciência tem que me dar um produto final. Cadê esse produto final? Então eu começo a perder o foco do que realmente é o conhecimento científico, é um conhecimento do povo, da cultura de uma nação e das nações. A gente tem uma oportunidade única de conhecer a pesquisa dos chineses, dos irlandeses, dos afegães, dos sudaneses. Isso não existia. Nós estamos numa oportunidade única, mas parece que a gente continua nessa barreira de que o conhecimento científico é o do Olimpo. E os cidadãos não têm acesso. Então, assim, eu acredito que a gente precisa, mais do que nunca, ser educador científico, mesmo sem ser professor. E educador científico, educador cultural, educador de qualquer coisa. A gente precisa trazer de volta as pessoas para perto da gente. E se elas não entenderem, que a gente repita 2, 3 vezes, ou mude a forma de falar, ou talvez ache que a gente que não está entendendo a pessoa. Mas eu fico pensando, por exemplo, nesse momento de pandemia, quando eu entrei na casa das pessoas, de certa forma, para dar aula de biologia, eu acabei dando aula para as famílias. Sim. Eu tive pai e mãe que entrou na aula porque estava interessado. E eu fiquei pensando, caramba, a potência disso. Agora imagina se eu, no meio da aula, falasse assim, não, o conhecimento científico é só para o cientista. Então, assim, a gente precisa quebrar essa barreira. Olha, imagina, tá ótimo. Eu tô aqui preocupada só com o nosso reloginho. Talvez para a gente já ir caminhando para a nossa finalização, eu vou trazer aqui um comentário que a Mayra fez, e na verdade ela faz uma pergunta, né? Que é uma provocação, mas é um convite para o exercício, né? Ela diz assim, que de forma concreta,
conseguir, mas de forma concreta, ela diz, conseguimos pensar em formas de nadar contra a corrente da BNCC e das políticas públicas que ela representa, né? Eu acho que quando até você narra essa experiência, né, do ensino, o ensino à distância, né, que as famílias acabam escutando determinadas coisas, talvez seja microfisicamente, né, uma possibilidade de nadar contra a corrente. Mas você, com a sua experiência de tantos anos como educadora, o que você diria para a Mayra, né? O que a gente pode pensar em formas de nadar contra a corrente dessa BNCC, da forma como ela se apresenta para nós? Tá. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode naturalizar a BNCC como se ela fosse algo que foi consolidado e que é o objetivo final. Eu vejo professores sofrendo com a seguinte frase: eu não sei como me adequar à BNCC. Eu acho que a gente precisa lembrar que professor, ele tem uma preocupação com a formação do estudante, com a formação daquele cidadão. E, às vezes, a gente sabe o que fazer. Aí vou citar, acertou, né? Nós podemos usar as táticas para lidar com isso. Sim, sim. A gente pode buscar formas de dentro do jogo e mostrando como esse documento é equivocado. E eu trago aqui o conselho de uma das minhas entrevistadas, que disse assim: e quando o documento é muito, muito exagerado, muito assim, não dá certo. Então, assim, nós temos duas situações possíveis. A gente tem uma situação em que os professores se dão conta do poder da escola, do conhecimento, e lutam para que isso sobreviva à BNCC. E eu quero torcer para esse cenário, que é o cenário de tática, de luta, de resistência. E você tem um cenário de entrega, em que as pessoas vão falar: olha, é isso, eu tenho que me adequar. Eu não acredito nesse segundo cenário. Não, principalmente depois de ouvir os professores que eu ouvi. Eu acho que eles vão tentar, sim, seguir o que é pedido, porque todo professor tem questões, somos profissionais, né? A gente tem que pagar conta, existe essa cobrança de escola, mas eu acho que no dia a dia, esses professores vão tentar lutar. E é por isso mesmo que eu acho que tem chance do sistema querer ainda mais podar. Se ele, entendeu? Então, assim, a gente tem que se unir. Eu acho que a gente tem que se unir em termos de divulgação de conhecimento. A gente tem que trazer o povo para perto da gente. Nós temos que lembrá-los que o professor é aliado deles, o professor Sim. veio do mesmo lugar que eles. Sim. E nós temos que trazer o cotidiano dos estudantes junto da ciência. Sim. Porque aí a gente vai quebrar essa ideia de que é inútil estudar biologia, é inútil estudar física, é inútil estudar química. Porque ela está no planeta que a gente vive. Por que a gente precisa estudar sociologia e filosofia? Porque nós somos seres sociais, nós somos seres políticos. Perfeito. Porque a gente precisa lembrar disso, também. Sim. A gente precisa entender que nós somos frutos de processos históricos. Sim. A gente precisa compreender isso. Que a nossa língua ela é construída ao longo do tempo. E que a nossa literatura é parte do que nós somos. A gente precisa estudar tudo. Mais do que tudo, a gente precisa recuperar o amor pelo conhecimento. Eu acho que esse é o jeito de nadar contra a maré. Ai, que ótimo, que lindo isso. Excelente ideia. Esperançar, mais uma vez, o nosso patrono. A gente não pode desistir, eu tenho esperança. Paulo Freire aqui, né? Esperançar, Sim. sempre. Bom, Paola, antes que ele nos jogue para fora, a gente vai encerrar. Muito obrigada! Foi maravilhoso conversar com você. Eu agradeço a participação de todo o grupo, das pessoas também que vieram. Nossa, todas as manifestações, as colocações, muito interessantes. As perguntas, né, muito bem assim, definidas, elaboradas, que nos permitiram, né, dialogar de uma maneira assim, mais aberta, mais fluida. Muito obrigada mesmo, Paola, e obrigada a todos que estiveram e estão aqui, viu? Um abraço grande e bom restante de semana para vocês. E na próxima terça-feira, 18 horas, estaremos aqui novamente com outra live, tá bom? Um abração. Tchau, pessoal. Um abraço, obrigada, gente. Tchau. Tchau.